no segundo parágrafo. Pode continuar, Samuel. O que aconteceu à noite foi maravilhoso. O cometa de Halley apareceu mais nítido, mais denso de luz e airosamente deslizou sobre as nossas cabeças, sem dar confiança de exterminar-nos. No O ar que que frio, aconteceu agora, né? Só um minutinho. Percebam que a cidade desse menino, que quando tinha 7 anos, estava numa angústia, acreditando que eles iam morrer por causa da chegada do cometa Halley. Mas o que aconteceu? O cometa Halley passou reto e não exterminou ninguém, tá? Pode continuar. sem dar confiança de exterminar-nos. No ar frio, o véu dourado baixou ao vale, tornando irreal o contorno dos sobrados, da igreja, das montanhas. Saíamos para a rua banhados de ouro, magníficos e esquecidos da morte, que não houve. Nunca mais houve cometa igual, assim terrível, desdenhoso e belo. O rabo dele media, como posso referir em escala métrica as proporções de uma escultura de luz. Esguia estelar, que fosforeja sobre a infância inteira. No dia seguinte, todos se cumprimentavam satisfeitos. A passagem do cometa fizera a vida mais bonita. Havíamos armazenado uma lembrança para gerações vindouras que não teriam a felicidade de conhecer o Halley, pois ele se dá ao luxo de aparecer só uma vez a cada 76 anos. Só um minutinho. A sensação que a cidade teve aqui, eu não sei se vocês já passaram por algo do tipo, mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha vida, né? Ano passado eu estava voltando do hospital, porque eu estava com uma dorzinha, né, no pulso, e estava no Uber. Na volta, quase chegando em casa já, bateu um carro atrás de mim. E aí eu bati a cara no banco da frente, tomei um grande susto. E naquele dia, o alívio de nada ter acontecido foi tão grande que parece que eu entrei num estado de maravilhamento. Por quê? Porque poderia ter acontecido algo grave e não aconteceu. Saí sã, saí super bem ali da situação, nada tinha acontecido além do susto. Aqui foi a mesma coisa. O pessoal achou que ia morrer, né? Que o cometa ia bater na Terra, ia exterminar todo mundo, mas não aconteceu isso. O cometa só passou maravilhoso no céu, todo mundo observou, e foi uma raridade, porque é um cometa que só passa a cada 76 anos, né? Então todo mundo pôde prestigiar aquilo e sair vivo daquilo. Então parece que a vida ela acaba tendo um toque mais doce, né? Ela pega um gosto mais doce, porque você percebe que escapou, assim, né? Por um triz e começa a valorizar a, a oportunidade de estar vivo. Certo? Pode continuar, Samuel. Parei em 76 anos. Nem Isso. todas as concepções de fim material do mundo terão a magnificência desta que liga a desintegração da Terra ao, cho ao choque com a cabeleira luminosa de um astro. Concepção antiquada, concordo. Admitia a liquidação do nosso planeta como uma tragédia cósmica que o homem não tinha poder de evitar. Hoje, o excitante é imaginar a possibilidade dessa destruição por obra e graça do homem. A Terra e os cometas devem ter medo de nós. Agora eu quero que alguém me explique o que que é esse final aqui que ele falou. É, porque ele está dizendo aqui que antigamente, né, eles tinham medo da Terra ser aniquilada pelos astros, talvez, né? Por alguma coisa de ordem natural. E aí agora ele inverteu. O que que ele está falando nessa inversão? Por que que a Terra e os cometas que devem ter medo de nós humanos? Posso falar? Pode. Porque hoje a gente está numa tecnologia, assim eu posso dizer, tão avançada que a Terra está sendo praticamente destruída pelo homem. Isso, mas não necessariamente por causa da tecnologia, né? Porque a tecnologia, muitas vezes, ela nos auxilia. Ela nos auxilia a viver melhor. Mas o que anda acontecendo é que a ganância do homem está destruindo a nossa própria terra, né? Destruindo a natureza, os animais, o nosso ar, a água. Então, ao contrário, né? Não é a gente que tem que ter medo da natureza, parece, né? Mas a natureza que parece que tem mais medo de nós. Até chegar o coronavírus, né? Aí a gente viu que ainda temos que ter cuidado com a natureza, temos que ter medo ainda da natureza, né? Bom,
Vamos ver o vocabulário aqui das palavras que a gente pode não conhecer. Surrealista é um adjetivo derivado de surreal que denota estranheza ou até mesmo sugere algo absurdo. Airosamente, elegantemente, com muita beleza. Ele falou que o cometa passou airosamente, né? Então o cometa passou elegantemente. Fosforeja, luzia como fósforo em chama, então iluminava, certo? Magnificência, grandeza, esplendor, certo? Então agora vamos ver a parte de conhecendo o texto. 1. Vamos fazer os exercícios, tá? Considere os seguintes comentários sobre os recursos expressivos que compõem o texto. 1. No primeiro parágrafo, a expectativa da chegada do cometa é apresentada por meio de antíteses. Quem se lembra o que é antítese? Alguém lembra? Antítese é quando nós Olha o Samuel temos... pesquisando, olha o Samuel pesquisando esse catioro. Tudo bem, pode pesquisar, né? Desde que seja pesquisando coisas da matéria, tá bom, né? Antítese é quando nós temos uma contradição de ideias, ideias opostas, certo? Então, vamos ver se aparece uma contradição de ideias a respeito do cometa Halley no primeiro parágrafo? Vê se vocês encontram. É no primeiro parágrafo e no segundo? No primeiro, a No respeito primeiro. da vida. Vê se vocês conseguem encontrar uma oposição de ideias a respeito da vida. Eu acho que eu encontrei, professor. Pode falar. Presenciar a morte e morreria com ele. Não, peraí. Ia presenciar a morte do mundo e que morreria com ele? Não, aí não. A antítese, ela representa ideias opostas. Então, uma oposição de ideias contrárias, né? Então, por exemplo, tem um lado positivo e um lado negativo. Onde que aparece esse lado positivo e esse lado negativo a respeito da vida no primeiro parágrafo? No finalzinho dele, que ele fala que ele iria morrer com terror e curiosidade. Ah, pode ser. Isso sim. Isso tá certo. Mas ele também fala alguns aspectos, né? Que não haveria mais aula de aritmética se ele morresse, nem missa de domingo, nem obediência aos mais velhos, que pode ser coisas que ele não gostasse em vida, né? Então, essas são coisas que ele não gosta. Então, tem essa vantagem. Se eu morrer, não preciso mais cumprir essas obrigações. Aí, olha também a outra oposição que tem. Mas também não haveria mais geleia, tico-tico, árvore de moedas que um padrinho surrealista preparava para o afilhado que ia visitá-lo. Então também não haveria mais as coisas boas da vida, certo? Então aí, a gente já sabe que está certa, porque tem essa oposição de ideias a respeito da vida. No segundo parágrafo, ao descrever o Halley, o autor se vale da personalidade como ocorre no trecho, e airosamente deslizou sobre nossas cabeças. Ah, eu li errado, né? Da personificação. Quem se lembra o que é personificação? Alguém se lembra? Personificação é quando eu pego um objeto ou um ser inanimado e eu dou características humanas a esse ser. Por exemplo, eu falo que... Vocês já assistiram aquele filme do Wilson, que tem o Tom Hanks, que se perde na ilha e transforma na bola de futebol um amigo dele? Já assistiram? Alguém? Bom, quem assistiu vai saber Doutor, que a eu acho que eu bola... já assisti. Quem já É que tem assistiu uma vai mão, saber... né? Oi? É que tem uma mão vermelha numa bola branca? Isso, esse mesmo. Ah, Quem assistiu esse filme vai saber que o Tom Hanks usa a bola como se fosse um amigo, como se fosse um ser vivo. Então, o que ele está fazendo? Ele está personificando a bola, certo? Então, isso é personificação. Vocês acham que o cometa Halley foi personificado aí no texto? Quando ele fala que ele passou airosamente e deslizou sobre nossas cabeças. Sim ou não? Acho que sim, né? Sim, porque tá falando que ele passou elegantemente, né? Um cometa, ele tem a consciência de passar elegantemente? Ou ele só passa naturalmente? Só Ele só passa naturalmente, né? Então, por isso que ele foi personificado. A gente deu características humanas a ele. Então, a 2 a gente também sabe que tá certo. Vamos ver a 3. Em hoje, o excitante é imaginar a possibilidade dessa destruição por obra e graça do homem
no final do texto pode-se entender um comentário irônico. Por que um comentário irônico? Vocês acham que é ironia isso aí que ele falou no final? Vocês acham que imaginar a destruição do planeta é uma graça do homem? Não? Não sei. Não, né? Acho que não. Não. Então aí ele foi irônico também, tá? Ele está usando essa forma de falar, mas é uma forma irônica, certo? Ele não está querendo dizer isso literalmente, tá? Então esse também está certo. Se as três estão certas, qual que é a alternativa correta? Ah, Ah, muito bem. Agora vamos para o 2. Liga o microfone, outra, Marcela. Dá para desligar também. Pronto. 2. O vocabulário predominante no texto é característico da variedade culta da língua. Empregou-se, no entanto, uma expressão de caráter coloquial, como se verifica em... O que é uma expressão de caráter coloquial? A língua ela tem algumas formas de se expressar. Quando a gente fala que estamos usando a linguagem coloquial, é porque nós estamos usando uma linguagem mais do cotidiano, mais informal, mais do dia a dia. Então, pode ter gíria, pode ter ausência de concordância. É quando eu falo da minha maneira natural, né? Do jeito que vocês falam com os amigos, certo? Do jeito que vocês falam quando não estão falando com nenhuma figura de autoridade. Então, é uma linguagem mais solta, mais despreocupada. Onde que aí vocês acham que tem uma linguagem coloquial? Com terror e curiosidade, mais denso de luz, fosforeja, se dá ao luxo ou tragédia cósmica? Onde que está a linguagem coloquial aí? Se dá ao luxo? Muito bem, se dá ao luxo. Por quê? Porque percebam que é uma forma de falar, né? Como se fosse uma gíria. O que é se dar ao luxo, né? Se dar a liberdade de fazer alguma coisa, certo? Então, por isso que aí a linguagem coloquial. Ficou claro que é linguagem coloquial? Sim ou não? sim. 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 Então, vamos lá. Sim. 3. Em relação ao marco temporal presente em cada um dos trechos a seguir, o verbo destacado indica anterioridade em... Qual que é o verbo que vai indicar que uma coisa aconteceu antes? Aí a gente vai ter que lembrar de tempo verbal. Qual que é o tempo verbal que indica que alguma coisa aconteceu antes de outra? É como se eu tivesse dois passados acontecendo, mas um aconteceu antes do outro. Certo? Vamos ver. Aos 7 anos de idade, imaginei que ia presenciar a morte do mundo. Em certo dia de 1910, sua cauda tocaria a terra. O que aconteceu à noite foi maravilhoso. No dia seguinte, todos se cumprimentavam satisfeitos, a passagem do cometa fizera a vida mais bonita. Pois ele se dá ao luxo de aparecer só uma vez a cada 76 anos. E aí, qual que vocês acham que é? Aí? Não, porque aí não está no passado, né? Ele se dá ao luxo de aparecer só uma vez a cada 76 anos. Aí a gente tem o verbo no infinitivo. Tocaria? Quando termina com ar, er ou ir. AB? AB? Tocaria? É a D de dado. Por que a D de dado? Olha esse verbo aí, fizera. Esse verbo está no pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele indica justamente isso, que alguma coisa aconteceu antes de outra. Então, eu tenho dois passados aí, mas um passado é mais antigo do que o outro. Vou provar para vocês como que é. Ó. No dia seguinte, todos se cumprimentavam satisfeitos. Perceba que isso é um passado, né? Uma coisa que aconteceu no passado. No outro dia, o pessoal estava se cumprimentando feliz. Por quê? Porque a passagem do cometa fizera a vida mais bonita. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro eles se cumprimentaram ou primeiro o cometa passou? Primeiro o cometa passou. Depois que o cometa passou, que eles foram se encontrar e se cumprimentar felizes. Entenderam por que é um passado antes de outro passado? Porque o cometa passou primeiro, certo? Primeiro deles se cumprimentarem, ok? Então é a letra D. 4. No trecho, terão a magnificência desta, empregou-se o pronome demonstrativo em lugar da palavra do mesmo parágrafo. Está lá no terceiro parágrafo, acha lá. Terão a magnificência desta. Qual que é o pronome demonstrativo? É o desta, né?
Qual que é a palavra que está substituindo desta? Vai lá no terceiro parágrafo, lá no final. Tragédia? Nem todas as concepções de fim material do mundo terão a magnificência desta. Tragédia? Mas não tem tragédia nessa parte, ó. Nem todas as concepções de fim material do mundo terão a magnificência desta. Desta qual? Essa cabeleira luminosa? Não, tá nessa frase, ó. Concepção? Nem todas Concepção? Nem todas as concepções de fim material do mundo terão a magnificência desta concepção. Ok? Então, é essa palavra que o pronome demonstrativo está substituindo. Então, a letra A. Certo? A 5 não vamos fazer, tá? Porque precisa fazer o capítulo 12 para responder a 5. Eu sei que vocês não fizeram, porque eu vi as visualizações do vídeo. Então, vamos para a próxima página. Na próxima página, a gente vai ler um poema agora do Carlos Drummond de Andrade, que é um poema muitíssimo conhecido, publicado em 1942, que se chama José, tá? Então, vou ler para vocês. Página 177, tá bom? José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Vocês acham que esse é um poema feliz ou é um poema que tem um tom de melancolia? O que vocês acham? Melancolia? Melancolia. Eu acho Por que é quê? mais melancólico mesmo. Por que vocês acham isso? Porque ele fala, a luz apagou, a festa acabou, a noite esfriou, o povo Isso. sumiu, e ele Muito tá aí bem. agora, José. E agora, né? E agora, quando a gente está no meio de um caos, né? E tá tudo perdido, a gente não fala, e agora? O que a gente Quando a faz? gente está precisando de ajuda, quando a gente Quem está poderá nos defender? Isso, quem poderá nos defender, né? Quando a gente está desesperançoso, é o e agora? A gente não chama por e agora? É por isso que servem as mães, para nos defender no momento que falamos, e agora? Nos auxiliam, né? A nossa família costuma nos auxiliar. Mas a gente chama, né? Parece até que é um personagem, né? Como se a gente estivesse chamando um e agora. Né? Então, esse é o sentimento que o poema está querendo passar. Que é esse momento em que a gente está desesperançoso, que a gente vê que está tudo ruindo, certo? Vamos ver o exercício 1. Observe bem o título do poema representado por um nome próprio. José. A escolha desse nome não é arbitrária, ou seja, não é uma escolha aleatória, tá? Há uma razão que fundamenta a sua escolha. Qual seria, na sua opinião, o motivo dessa escolha? Por que vocês acham que o autor escolheu esse nome José para o poema? Por causa do... Pode falar só. Porque José é o personagem que o texto corre em volta, mais ou menos assim. É o personagem que o texto corre em volta, mas por que é José? Porque ele fala para José essas palavras. Mas por que Porque ele escolhe José é esse um nome Não muito podia ser outro genérico? nome? Podia ser Ricardo? Isso, Hector. Porque José é um nome genérico no Brasil. É um nome muito comum. Então, o José, ele pode ser qualquer brasileiro. Ele representa qualquer brasileiro. Vocês já viram os textos do Joãozinho? Nunca tem, não tem direto piada sobre Joãozinho? O Joãozinho é a mesma ideia, porque ele representa qualquer menino, tá? Qualquer menino pode estar na situação ali das piadas do Joãozinho. Aqui, qualquer brasileiro pode estar na situação do José, porque é um nome comum brasileiro, tá bom? Então, aí vocês vão responder. Porque José é um nome comum que representa qualquer brasileiro. Na 2. No último verso transcrito, a quem se refere o vocativo você? No final que fala, e agora, José? E agora você? Quem que é esse você? O leitor? Muito bem, é o leitor. Tá falando diretamente com a gente, né? Três. Há no poema uma dualidade temporal, marcada pelo tempo dos verbos e pelo uso de um advérbio. Complete. Ai, 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 hein?
Agora vamos ver quem lembra o que é advérbio. O que ele está dizendo aqui na 3? Na 3 está dizendo que tem uma dualidade temporal. Então, tem dois tempos opostos. Tempo pode ser passado, presente e futuro, tá? Então, tem dois tempos opostos, certo? Que é marcado pelos verbos, tá? Então, o verbo marca se a gente está no passado, no presente ou no futuro, aí no poema. Mas também tem uma outra palavrinha que marca essa mudança de tempo. Qual que é essa palavrinha? Qual que é o advérbio que está marcando essa dualidade temporal? Acabou? Não, acabou é o verbo. A gente está procurando agora o advérbio. É o agora? Muito bem, agora. Muito bem. Porque o agora mostra o presente, né? Então, o agora está no presente, a festa acabou. Acabou no passado. Olha aí a dualidade temporal. Certo? Então, é um passado que está influenciando no nosso presente de agora. Por isso que é o tempo todo, e agora? E agora? E agora? E agora que a gente faz o presente, né? Qual que é o tempo denotado do agora? Presente? Presente, acabei de falar. E qual que é o tempo em que os verbos estão? Passado? Ó, acabou, apagou, sumiu, esfriou. Tudo está no passado, tá bom? Alguém se perdeu? Eu vou repetir, ó. Agora. Tempo denotado, presente. E no B, passado. Se alguém se perder, avisa, tá? 4. Portanto, é esta a antítese temporal marcada no poema. O que é antítese mesmo? Quem se lembra o que é antítese? Falei lá no primeiro exercício. Duas. Eu não sei como falar, mas é alguma coisa no texto em que apresenta ação contrária. Isso mesmo, exatamente. Duas ideias contrárias, né? Então, quais são as duas? Qual que é a antítese temporal? Que marca o tempo, passado, presente e futuro? Agora? É o agora e os verbos no passado. Então, é o presente se opondo ao passado, certo? Então, no primeiro quadradinho a gente coloca presente e no último passado. Então, escreve aí em algum cantinho da apostila, antítese, oposição, pensamento contrário. Escreve para não esquecer o que é antítese. Escreveram? Vocês podiam deixar a carinha de vocês aparecendo, né? Para eu ver como que vocês estão perdidos ou não. Isso. Cadê mais gente? Professora, eu não tô Eu perdido, não. deixei a câmera ligada, eu brisei no meio do negócio. Professora, eu chego para habilitar a câmera e ele fala: não é possível encontrar sua câmera. Não, tudo bem. Quem não consegue não tem problema. Porque assim fica mais fácil para eu saber se vocês estão perdidos ou não. Porque aí vocês podem me dar um joinha, né? Tá tudo bem, vocês me dão um joia. Se perderam, sim, dá um joia. Tá? Porque aí eu consigo me localizar melhor, senão parece que eu tô conversando com vários bichinhos. Né? Várias letras. Tá? Mas quem disse que você não está? Não sei, né? Você até agora não mostrou a sua cara. Não dá pra saber. Ele é apenas o celular. Só tô te reconhecendo pela voz. Eu sou Então apenas vamos uma lá. alienígena. 5. Os substantivos empregados pelo poeta, principalmente festa, luz e povo, no texto, tem conotação? Vocês acham que a ideia de festa, luz e povo é uma ideia positiva ou negativa? Sem pensar no contexto do texto. Só vendo essas palavras. Positivo. Positiva. Positivo. Positiva. Festa, luz, felicidade, né? Então vamos por positivo. Assim, isso agora nessa quarentena é negativo, mas tudo bem. É verdade, né? Depende do contexto. 6. Os verbos empregados pelo poeta acabou, apagou, sumiu, esfriou. Tem qual conotação? Positiva ou negativa? Negativo. Negativa. Negativa. Eu não chego a tempo no botão de O desligar. Guilherme tá na negativa. 7. Logo, o texto menciona uma mudança de estado vivida por José. A partir do visto anteriormente, como podemos, de uma forma geral, caracterizar essa mudança? Aconteceu uma mudança na vida do José, não aconteceu? Que mudança foi essa?
O fim de uma festa? A festa aí, ela tá aparecendo num sentido não tão literal, tá? Ela pode ser Mas um acontecimento, né? o Então, fim de algum momento de alegria, talvez? muito bem. Uhum. Então, Início de uma depressão. o que nós temos na vida de José? Um passado que aparentemente era positivo. E como que é o presente agora? Triste. Tá depressivo. Negativo. Então, ele tem um passado positivo e um presente negativo. Esse poema é bom, né, para a gente pensar o momento agora, né? Quando a gente estava feliz, saindo, se encontrando, né? E agora a gente está tudo dentro de casa, tendo que esperar. 8. A interrogação feita no primeiro verso, e agora, José, sugere o drama do personagem em face do momento em que ele vive. Qual seria o problema do personagem? Vocês falaram aí várias vezes. Qual que é o problema agora dele? Depressão. Pode ser uma depressão, uma falta de perspectiva, uma falta de alegria. Muito bem, vocês estão indo bem nessa interpretação de poema. 9. Observe como Drummond construiu do ponto de vista sintático os seguintes versos. Então, ó, versos 2 e 3. A festa, a luz, o povo, a noite. E depois, acabou, apagou, sumiu e esfriou. O que nós temos aqui nessas frases? Ó, a festa acabou. Se eu fosse classificar sintaticamente entre sujeito, predicado, objeto, a festa, a luz, o povo e a noite, eu classificaria como? Objeto? Jeito. Não sei. Sujeito, né? Porque o que acabou? A festa. Então, a festa aí que está fazendo a ação, realizando a ação de acabar. Essa eu não peguei. Tá, vou explicar de novo. Aqui ele está perguntando qual que é a função sintática dessas palavras. Por quê que ele está colocando tudo junto? Porque a festa, a luz, o povo e a noite têm a mesma função sintática. Então, todos eles são sujeito. Por quê? Todos eles estão realizando a ação. Olha lá na frase, a festa acabou. Qual que é o verbo? Qual que é o verbo, povo? Acabou. Acabou, muito bem. O que acabou? A festa. A festa. Qual que é o meu sujeito? A festa. A festa. Muito bem. Olha lá na luz. A luz apagou. Qual é o verbo? A luz apagou. Apagou. Quem que apagou? A luz. Qual que é o meu sujeito? Apagou. Qual é o sujeito? A luz. A luz. Só um minutinho aqui que eu vou ver se o computador tá carregando. A luz. Porque ele não tá carregando. Só um minuto. Meu Deus, todo mundo se desmontou e não montou de novo, velho. Eita, perguntou. Pera, eu tô desmutando aqui. Todo mundo tá O desmontado. Samuel cara. já falando de Free Fire, essa praga negativa. Já voltei. Samuel Então, o já que nós fez temos Free Fire? aí? A festa, a luz, o povo e a noite. Um sujeito, né? Todos eles estão representando o sujeito da oração. Vocês lembram esse assunto? Vocês estão bem? Sujeito, predicado? Sim? Ah, bom. Quem não estiver bem, eu gravei essas aulas lá, tá lá tudo no E-Drive, tá? Pode ir lá assistir. Ok. E acabou, apagou, sumiu, esfriou. Como que eu classifico essas palavras? Verbo. Verbo, muito bem. Esses verbos, vocês acham que eles precisam de um complemento ou vocês conseguem entender a frase acabando no verbo? A festa acabou. Precisa de mais alguma coisa para vocês compreenderem essa frase? Não. Não. Quando o verbo não precisa de complemento, a gente chama de verbo, quem lembra? Vixe, professor. Intransitivo. Nós podemos classificar os verbos de 3 formas, né? O verbo de ligação, o verbo transitivo, que é aquele que precisa de um complemento, e o verbo intransitivo, que é o que não precisa de complemento. A frase pode parar nele e a gente compreende. Então, a festa acabou, precisa de complemento para a gente entender o resto? Não, a gente já entendeu o sentido, né? Acabou a festa, ué. Não precisa de mais informação para a gente compreender. Então, eu tenho verbos que não precisam de complemento. A gente chama de verbo intransitivo. Beleza?
Tá claro? Sim ou não? Sim. Tá, então, próxima página. Agora eu quero ver quem que vai conseguir compreender. 10. Orações ou segmentos oracionais com a mesma estrutura sintática caracterizam um fato linguístico conhecido como paralelismo. Paralelismo é uma figura de linguagem muito comum nos poemas. O que é o raio do paralelismo? É a sequência de frases com estruturas gramaticais idênticas. Então, é muito comum aparecer uma sequência de frases num poema que parece um espelho um do outro. Por quê? Vou dar um exemplo aqui no chat. Professor, então paralelismo é tipo o contrário de antítese? Não, na verdade são coisas bem diferentes. O paralelismo, ele vai ser quando uma frase ela é muito parecida com outra. Quase como se elas fossem um espelho, em termos de estrutura, né? Então, por exemplo, é uma frase que começa com um sujeito, depois tem um verbo, depois vai ter um objeto. Aí a frase de baixo também vai ter um sujeito, um verbo e um objeto, que vai respeitar uma estrutura gramatical, certo? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Vou pegar um poema, tá? Olha esse poema que eu postei aqui para vocês. Tá vendo que tá escrito assim, ó? Estava a formosa seu fio torcendo, sua voz harmoniosa, suave, dizendo, cantigas de amigo. Vejam que parece que tem um espelho embaixo. Estava a formosa sentada bordando, sua voz harmoniosa, suave, cantando, cantigas de amigo. Percebam que o primeiro verso, que é a primeira linha, estava a formosa ao seu fio torcendo, é igual ao quarto verso. Deixa eu ver se é o quarto. 1, 2, 3, 4. É, ao quarto verso. Olha só o quarto verso. Estava a formosa sentada bordando. Estava, dois verbos. Formosa, formosa. Seu fio torcendo, sentada bordando. Perceberam uma semelhança de um com o outro? Olha o próximo, o segundo verso. Sua voz harmoniosa, suave, dizendo. Olha o quinto. Sua voz harmoniosa, suave, cantando. Viram uma semelhança de uma frase com a outra? Tanto na estrutura, na forma de que foi construída, nas palavras, nas classificações gramaticais, certo? Isso é o paralelismo. Quando eu tenho uma semelhança entre uma frase e a outra. Ficou claro? Sim? Agora, no 10, vamos ver esses poemas e vamos ver qual que não tem paralelismo. Tem um que não tem. Todos eles têm menos um. Vamos ler, então. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da morena mais bonita quero um beijo e um abraço. E aí, o que vocês acharam? Tem paralelismo? Sim. Sim, da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço. Aí o paralelismo, né? É a mesma ideia. Da laranja eu quero uma coisa, do limão eu quero outra coisa. Certo? Então, não pode ser esse. B. Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos, desertos só. Tem paralelismo? Pra mim não teve. Que Pra vocês mim acham? também não teve. Pra mim também, Não? porque tem 3 depois. Tem sim, ó. Depois o areal extenso. Olha só, tá falando depois o areal, que é um substantivo, e extenso, que é uma característica desse substantivo. Olha lá embaixo. Depois o oceano, substantivo, de pó. Ó a característica do oceano. Formação das frações iguais. Depois a gente tem o horizonte, que também é um substantivo imenso. Também deu uma característica aí pro substantivo. Então tem paralelismo, né? Compreenderam por quê? Sim? Sim. Uhum. Então não pode ser a B. C. Sou a Vênus no espelho em homenagem a você. Sou a Fênix no espelho em homenagem a você. E aí, eles têm ou não? Essa tem Professora, tem alguma coisa que tá fazendo muito barulho. Eu vou desligar aqui o som. Eu tenho Barulho de cachorro latindo.
Eu tenho o poder de desligar o áudio de vocês. Tá? Então a C também tem, né? Vocês conseguiram enxergar? Vênus no espelho, Fênix no espelho. Em homenagem a você, em homenagem a vocês. Aí o paralelismo. Na D, vamos ver quem vai acertar isso. O quinhão que me coube é humilde, pior do que isso, nulo. Nem glória, nem amores, nem santidade, nem heroísmo. Tem paralelismo? Esse não tem. Porque tem um monte de. Porque tem um monte de nem. Quem que falou que tem? Eu. Tem sim, ó. Nem glória, nem amores, nem santidade, nem heroísmo. Aí o paralelismo. Estrutura tudo parecida, né? Mas o bloco é 27 Tudo nem, tudo nem, tudo nem, tudo nem, tudo nem. Não entendi. Então, se todas têm, a única que não tem é ele. A única que não tem a E, tá certo. Rita escreveu-me pedindo informações de um leiloeiro. Que sei eu de leiloeiros nem de leilões? Perceberam? Essa realmente não tem mesmo. Esse não tem mesmo. Então, pode marcar aí a letra E. Próxima. Vamos fazer rapidinho esse aí que vocês vão terminar em casa, tá? Buscando a Cristo. Agora a gente vai falar de um poema que é do Gregório de Matos, que ele fazia poemas numa época em que era muito comum se falar sobre o cristianismo na poesia, tá bom? Geralmente vem carregado com muita dor, muita culpa, com pedido de salvação, pedindo a Deus, ao Cristo pela salvação. Isso é muito comum nessa época, tá? De poemas. Esses poemas, eles se chamam barroco. Poemas da época do barroco, certo? Vocês vão estudar isso quando vocês estiverem no ensino médio, tá? Então, vamos lá. Buscando a Cristo. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estáis abertos, e, por não castigar-me, estáis cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois, para perdoar-me, estáis despertos, e, por não condenar-me, estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me. A vós, sangue vertido para ungir-me. A vós, cabeça baixa para chamar-me. A vós, lado patente quer unir-me. A vós, cravos preciosos quer atar-me, para ficar unido, atado e firme. Então, o que o Gregório de Matos está pedindo nesse poema? Ele está pedindo, ele está buscando pela salvação por meio de Cristo. Tá? Então, é como se fosse uma súplica para Jesus Cristo pela salvação. Ok? Vamos completar aqui o texto. Exercício 1. Vocês estão acompanhando, né? Página 179, exercício 1. Conhecendo o texto, complete. O poema tem quantos versos? Que são linhas poéticas. Quantas linhas tem o poema? Então, não precisa. Tem que contar linha por linha. 16? 14? Não, pera. 14? 14. Então, Ah, não, verso achei que todas eram 4. Então, são 14. 4 é outra coisa, ó. Todas não eram 4, não. Então, o poema... Não, eu olhei assim por cima e achei que era. Ó, presta atenção. O poema tem 14 versos, que são as linhas, vocês contaram certo. Essas linhas, elas estão distribuídas em quantas estrofes? 4. 4. Muito 4. bem. Oi, Hélio, tudo bem? Oi, voltei aqui. Não, só para dar um tchauzinho agora. Já tô saindo. Tá bom. Daqui a pouco você... Bom dia, professor. Vai dar o Bom play? dia, professor. Daqui a pouco você me manda outro link, né, Marcelo? Pode deixar. Tá, obrigado. Nada, tchau. Então, nós temos aqui 4 estrofes, que são os conjuntos de versos. Então, quando a gente tem esses, parecem parágrafos, né? Esse conjunto de linhas, né, que são os versos, eu chamo de estrofes. Como que eu chamo quando eu tenho, ó, há 2 estrofes de quantos versos? Tem 2 estrofes que eu tenho uma quantidade de verso certinha, igual. São os 2 primeiros, que são 4 versos. Muito bem. Há 2 estrofes de 4 versos, chamadas de Quarteto? quarteto. E tem outro nome também. Quadras. Então, há 2 estrofes de 4 versos, chamadas quartetos ou quadras. E eu vou ter mais 2 estrofes ali no final. De quantos versos?
3, muito bem. 3. Como que eu chamo quando eu tenho estrofes de 3 versos? Terço? Se de 4 Trio. versos é quartetos, de 3 versos é Trio. tercetos. Nossa, eu nunca ia imaginar isso. Quando eu tenho, ó, na 2 já, tá? Quando eu tenho essa estrutura de 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, como que eu chamo esse tipo de poema? Quem sabe? Soneto. Tá? Então, quando eu tenho 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, eu vou chamar de soneto. Tá bom? Então, vocês vão terminar, tá? Aqui, que eu vou ter que já encerrar a chamada. Página 179, vocês vão terminar. E página 180. Não esqueçam, para a próxima aula, vocês vão assistir as videoaulas do capítulo 12, que já está lá no portal. Vocês vão fazer os exercícios e vocês vão trazer as dúvidas para a gente corrigir, tá bom? Porque senão vocês não vão entender o conteúdo. Quem trouxer isso, quem trouxer os exercícios, vai ganhar ponto. Ok? Combinado? Uhum. Então, bastante lição, tá? Página 180 tem que terminar e fazer os capítulos, tá bom? Do capítulo 12. Então, vou encerrar aqui a chamada, tá bom? Até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau, professora. Nossa, sala. Nossa, sala. Poucos vão perceber o ícone. Poucos vão perceber o ícone no canto superior esquerdo do grafeno. Que ainda reside lá. Nossa! Vocês gostaram da professora nova? Gente, eu tô entendendo. Gostei. Todo mundo tá gravando, a gente Eu tá gostei. errado. Eu sei. Vocês gostaram da professora nova? Mãe, eu tô na TV. Mano, eu já conhecia ela. Eu também já conhecia ela. Eu não conhecia e eu gostei. Ela já era legal. Eu conhecia ela já. A Sofia não Ela participou tinha- dessa aula, né? Que? Não, ela tá sei aqui porque ela- vendo, mas ela tá com outra coisa, entendeu? Ah, Eu sei Sofia porque tá ela só com isso, foi eu no sei. Essa parte vai falar, gente, misericórdia. Dá pra assistir por outro lugar a aula? Não. Não sei se é que eu sou entregador de pizza. Eu passo o que tem que fazer. Com licença. Ô, Cauã, ontem eu e o Guilherme, mano, nossa, a gente jogando contra o squad só de desert. Mano, Amassei vocês lá em 500. Amassou sim, amassou você. coitado. Tem mais que você. Coitado. Você amassou o Guilherme. Samuel, eu amassei o Samuel e você amassou o Samuel, porque o Samuel é fraco. Coitado de você, Guilherme. Ai, meu Deus. É só, Quando eu então, quem fez mais que eu ou o Samuel? Eu. Quando eu falei assim, vou colocar Bora jogar treinamento? Quando eu falei que eu vou colocar na minha Sense, porque eu tava colocando Sense, que eu tava treinando uma Sense nova, quando eu falei que coloquei na minha, mano, o Guilherme não clicava mais de 1500. Ó, desculpa. Tá A bom, aula está sendo gravada. É mesmo, a aula tá sendo gravada ainda. Alguém me Ah, passa. tá. Manda salve. Não tem Manda como Mas parar, na mano. TV. Só a professora que vai ter que parar. Cauã, Oi. Cauã, Tem que começar manda outra salve. aula. Caraca, Cauã, você tá parecendo Jesus. Deixa eu tirar um print. Olha lá. Ela tá parecendo Jesus. A professora vai ver isso, eu vou falar, nossa, esses caras é retardado, velho. Bora Guilherme. jogar treinamento só de quem? Eu não posso. Guilherme, eu e você jogando só de desert. É o Cauã, eu não sou Jesus. Samuel, você já jogou hoje? Super. Então, você vai jogar. Sei lá, umas 2. Pronto, agora eu virei eu de verdade. Quando eu for jogar, eu te falo. Daí nós começamos a jogar. Vocês não preferem pro Discord, não? Nossa, mas Não. Guilherme, e ontem eu e você amassando no contra squad só de Tá bom, desert. Samuel, você já falou. Mano, os caras Aqui tem a adrenalina do roubo. Aqui tem a adrenalina de estar sendo gravado até agora. É ótimo. Mãe, eu tô na TV, mãe.
Vou fazer a lição aqui. Eu tenho quase Vou certeza dar o celular pra carregar um pouco, que daí. eu vou falar como, como nós somos alunos exemplares. Não importa. Não interessa a ver, isso que importa. Vocês já não Quem- puxado? Aproveitando que a gente já tá aqui na aula, quem quer fazer a página que a professora mandou pra fazer agora? Ela te mandou falar, quais? Eu vou fazer. Ela mandou Beleza, essa então. parte. Não. Quem quer Tá ler? bom, Quem Léo? quer ler a 3? Peraí, deixa eu passar as coisas pra você aqui, então. Ó, vou ler então. Você já Não, estudou peraí, guerra? calma, emocionado. Tá bom, calma. você. Calma, emocionado. Só estou fazendo meu negócio. Cauã é o deus Ativa aí da a câmera, Guilherme. Ativa a câmera pra ficar melhor. O Cauã aqui tá parecendo que ele tá mais novo. Uhum. Eu não tenho lugar pra botar pro celular. É que eu tô mais bonito, cara. Professora. Hã? É que eu tô mais bonito. Cara, me ativa a câmera, velho. Pode começar a Calma, ler. calma aí, não, peraí. É feio demais. Pois é, né? Você falou bonito, né? Falou Satanás humano. Ele é o diabo necessário. Tem um caranguejo amassado. E eu tô na minha. Vai, Cauã, que mais falta? Oi. Eu sou que mais salta. Falta ainda. Então, seu celular tá quanto por cento? O celular? Siga lá, É. olha aqui, eu tô no PC. Meu PC tá. Olha aí. Já parou pra 64%. pensar que todo nome Meu com celular J- deve estar 30%. Bota pra carregar. Peraí. Pra, Aí vai ser pra mais nós jogar tempo. treinamento daqui a pouco. E Tia. treinamento aqui. Vou ver se Ah, tem é alguém senhora no já. Discord. Se tiver alguém no Discord, eu vou sair do Meet, porque tá sendo gravado. Ele não vai fazer isso com a gente, beleza. Sou negativado. Ah, eu vou fazer as lições. Cauã, eu vou fazer as lições. Você tem Faz lição, alguma coisa? Você não saiu. Pega ali. Copia o link e manda. Ok, tem muita gente online no Discord, então falou. Então vai. Falou. Cauã, depois você olha no WhatsApp quando eu for jogar. Bota seu celular pra carregar. Vai ser amassado de M500, hein? Sonhar. Só clicando no dedo 45. Ter fé. Não é. Vou mandar a foto pra você. A luz. Aí, fica assim, que nem tava. Isso, acabou. Aí, vai lá, vou te mandar a foto. Falou. Uma cara que bosta, tava sendo pensando. Então, olá. Meu nome é Rua Oswaldo. Eu vim pro BBB eu vim inscrever pro BBB faz uns 2 meses. Eu queria muito mal estar aqui. Eu quero levar um prêmio de milhão para casa para pagar minhas contas, comprar uma casa nova e tomar pra vocês. Aí, o que eu tô fazendo na vida?